Fala, nossas notícias, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é Melissa Leal e se prepare porque temos mais um vídeo cheio de notícias novas. Eu tô passando aqui mais uma vez pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, porque é muito importante pra gente, deixar o seu like aqui embaixo e comentários de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa mandar um super beijo pra todos vocês. E não se esqueçam de hypar o nosso vídeo. E aí, bora pra mais um? Primeira notícia. Ídolo da Colômbia, Falcão Garcia é oferecido ao Santos e pode reforçar o time aos 39 anos. Radamel Falcão Garcia, um dos nomes mais emblemáticos do futebol colombiano e que fez história na Europa, foi recentemente oferecido ao Santos Futebol Clube. Aos 39 anos, o centroavante está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Millonarios, da Colômbia, no fim de junho. Segundo informações apuradas, o empresário do jogador procurou o Peixe nos últimos dias para avaliar o interesse do clube em contar com o veterano para o restante da temporada. Com um currículo repleto de gols, títulos e grandes atuações em clubes renomados como Porto, Atlético de Madrid, Mônaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray, Falcão vive uma fase decisiva em sua carreira. Apesar de ter considerado a aposentadoria recentemente em função de diversas lesões, o atacante teve uma reta final bastante positiva em seu último clube. Em seus últimos 7 jogos pelo Millonarios, balançou as redes 5 vezes, demonstrando que ainda pode ser decisivo mesmo na reta final de sua carreira. O Santos, por enquanto, ainda não deu uma resposta oficial sobre a possibilidade de avançar na negociação. Internamente há cautela, já que a contratação envolveria não só o desempenho esportivo de Falcão, mas também questões físicas e salariais. Ainda assim, o nome do colombiano é visto com respeito, tanto pela trajetória vitoriosa quanto pelo possível apelo de marketing e liderança dentro de um elenco que passa por reestruturação. Vale lembrar que o atacante nunca atuou por um clube brasileiro, apesar de diversas especulações ao longo da carreira. Enquanto outros compatriotas como James Rodrigues, Richard Rios e João Arias já jogaram no Brasil, Falcão sempre optou por mercados europeus ou sul-americanos mais tradicionais. A oportunidade de defender o Santos, clube de tradição mundial e casa de grandes ídolos como Pelé e Neymar, pode representar um capítulo simbólico de encerramento para sua jornada nos gramados. O histórico de Falcão é impressionante. Revelado pelo River Plate da Argentina, o colombiano rapidamente se destacou no cenário continental. Sua explosão no Porto, entre 2009 e 2011, chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde viveu uma das fases mais espetaculares de sua carreira, sendo peça-chave em conquistas como a Liga Europa e a Supercopa da UEFA. Em seguida, transferiu-se para o Mônaco da França, mas sofreu com graves lesões no joelho, que o afastaram da Copa do Mundo de 2014. Mesmo assim, Falcão mostrou resiliência e voltou aos gramados em alto nível, com passagens marcantes por clubes ingleses como Manchester United e o Chelsea. Posteriormente defendeu o Galatasaray, da Turquia, antes de retornar ao continente sul-americano para jogar no Raio Vallecano, e mais recentemente no Millonarios, de seu país natal. Na seleção colombiana, El Tigre também deixou sua marca. Com 104 partidas e 36 gols anotados, é o maior artilheiro da história da Colômbia. Participou de importantes campanhas nas eliminatórias e da Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, além de várias edições da Copa América. Seu profissionalismo, liderança e faro de gol o transformaram em uma referência entre os jogadores colombianos da última geração. Dentro do elenco atual do Santos, a posição de centroavante está bem preenchida numericamente, mas nem tanto em estabilidade. O técnico Kleber Xavier conta com Tiquinho Soares, David Washington e Júlio Furch. No entanto, Furch, de 35 anos, está em processo de rescisão contratual e deve deixar o clube em breve, o que abriria espaço para a chegada de um nome experiente como Falcão. Além disso, o clube ainda busca uma peça de impacto para qualificar o grupo na reta final da temporada do Brasileirão. Nos bastidores da Vila Belmiro, a movimentação no mercado continua intensa. Alexandre Matos, executivo de futebol do clube, analisa diversas possibilidades de reforço. A chegada de Falcão, apesar de improvável em termos físicos e financeiros, não está totalmente descartada, especialmente se houver algum tipo de acordo facilitado.
seja por parte do jogador ou por meio de investidores externos. Há rumores, inclusive, de que empresários angolanos tenham procurado o presidente Marcelo Teixeira com intenção de investir no futebol santista. O Santos tem como principal objetivo consolidar sua permanência na elite do futebol brasileiro após o retorno à Série A. Nesse contexto, o clube procura jogadores que possam contribuir tecnicamente e também inspirar os mais jovens. A contratação de Falcão se encaixaria nesse perfil, já que o colombiano, além de qualidade técnica, traria liderança e experiência a um elenco em construção. O tempo, no entanto, é curto. Falcão ainda avalia propostas do exterior e não quer prolongar por muito tempo sua indefinição. Se o Santos quiser contar com o atacante, precisará agir rapidamente. A torcida, por sua vez, se divide. Alguns enxergam a possibilidade com entusiasmo, outros mostram preocupação com a idade avançada e o histórico de lesões. Mas uma coisa é certa: a simples possibilidade de ver um jogador do calibre de Falcão com a camisa alvinegra já movimenta o ambiente santista. Segunda notícia: Santos toma decisão firme sobre Gabriel Brazão e recusa vender goleiro mesmo com assédio europeu. Enquanto o Campeonato Brasileiro Betano segue paralisado devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Santos aproveita a pausa para se organizar nos bastidores. A diretoria comandada por Alexandre Matos segue ativa, reforçando o elenco para a sequência da temporada. Entretanto, não apenas contratações movimentam o ambiente da Vila Belmiro. O interesse europeu em Gabriel Brazão acende um alerta no clube. O goleiro, um dos grandes destaques da equipe em 2025, está sendo cobiçado por diversos clubes. Mas o Peixe já tem uma posição bastante clara sobre seu futuro. Aos 24 anos, Brazão tem sido peça-chave na campanha santista e atraiu atenção internacional após uma sequência de atuações seguras, incluindo partidas decisivas. Com isso, clubes da Europa passaram a acompanhar de perto a situação do goleiro. Entre eles, o Torino da Itália, que já teria comunicado ao staff do jogador a intenção de apresentar uma proposta oficial ao Santos em breve. A notícia causou certo burburinho entre os torcedores, mas a direção do clube tratou de esfriar os rumores. Segundo revelou o jornalista Fábio Sormani, em vídeo publicado no seu canal no YouTube, a decisão da cúpula alvinegra é clara: Gabriel Brazão não será vendido. A única possibilidade de saída seria mediante o pagamento integral da multa contratual, o que torna a operação extremamente improvável neste momento. O clube não quer abrir mão do goleiro, que se consolidou como titular absoluto e uma liderança técnica em campo. De acordo com Sormani, fontes internas do clube garantiram que a multa rescisória é de 370 milhões de reais para o mercado nacional. Para o exterior, o valor estipulado é ainda mais elevado, 70 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 448 milhões de reais na cotação atual. O jornalista reiterou que o Santos não está disposto a negociar por cifras inferiores. A meta da diretoria é segurar os principais talentos até, no mínimo, o fim da temporada, visando estabilidade e bom desempenho na Série A. Gabriel Brazão foi contratado pelo Santos após passagem discreta pela Europa, onde teve vínculo com clubes como Inter de Milão e Albacete. Ao retornar ao Brasil, encontrou no Peixe o espaço ideal para se firmar como titular, conquistando a confiança da torcida com atuações consistentes. Sua evolução técnica, aliada à maturidade e postura dentro de campo, fez com que ele ganhasse prestígio, chamando a atenção de clubes importantes do velho continente. Apesar do interesse do Torino, o clube italiano não é o único de olho em Brazão. Informações de bastidores indicam que o Chelsea da Inglaterra também monitora o goleiro, assim como o Galatasaray da Turquia e o Porto de Portugal. Todos esses clubes enviaram representantes para acompanhar partidas recentes do Santos, evidenciando o crescente interesse em sua contratação. No entanto, os valores envolvidos e a postura firme da diretoria santista tornam qualquer negociação uma missão difícil. Paralelamente às especulações sobre saídas, o Santos segue ativo no mercado de contratações. Nos últimos dias, fechou com o lateral direito Igor Vinícius e com o volante William Arão, reforços considerados estratégicos por Kleber Xavier.
A intenção da comissão técnica é montar um elenco competitivo o suficiente para manter o clube longe da zona de rebaixamento e, se possível, brigar na parte de cima da tabela. Para isso, manter peças como Gabriel Brazão é considerado prioridade máxima. O goleiro, por sua vez, está focado em manter o bom desempenho dentro de campo e já expressou publicamente seu desejo de permanecer no clube, ao menos por enquanto. Em entrevistas recentes, demonstrou gratidão pela confiança recebida desde que chegou à Vila e disse que quer retribuir com boas atuações. Internamente, sua relação com o elenco e com a comissão técnica é considerada excelente, o que reforça ainda mais a decisão da diretoria em segurá-lo. O torcedor santista, que tanto sofreu com instabilidade nos últimos anos, vê em Brazão um símbolo de segurança em campo. Sua presença no gol transmite confiança, e sua saída, neste momento, seria encarada como um enorme retrocesso para os planos traçados pela atual gestão. Mesmo com a possibilidade de uma grande quantia financeira entrando nos cofres, a prioridade é manter a competitividade esportiva. Ainda mais em um ano de reconstrução após o retorno à elite do futebol brasileiro. Vale lembrar que, para clubes europeus, o calendário é distinto, e muitas equipes aproveitam o meio do ano para reforçar seus elencos visando o início de suas temporadas. Isso aumenta a pressão sobre clubes brasileiros, especialmente aqueles com talentos jovens ou em ascensão. Ainda assim, o Santos dá sinais de que está disposto a resistir e não vender seus principais ativos a qualquer custo. A expectativa agora é pela formalização da proposta prometida pelo Torino. Mesmo que ela chegue, tudo indica que o Santos manterá sua posição firme. Gabriel Brazão, ao menos por enquanto, continuará defendendo a meta santista e sendo um dos pilares da equipe comandada por Kleber Xavier. Se depender da diretoria, o goleiro seguirá vestindo a camisa 1 da Vila Belmiro por um bom tempo. Terceira notícia. Bilionário angolano quer investir no Santos e abre negociação com Marcelo Teixeira por parceria no futebol. Em meio às constantes especulações sobre uma possível transformação do Santos Futebol Clube em uma SAF, clube-empresa com administração financeira estruturada, surge uma nova possibilidade que pode trazer reforços e alívio financeiro à Vila Belmiro. O bilionário angolano Mário Gomes, com fortuna construída nos setores de petróleo e diamantes, procurou diretamente o presidente Marcelo Teixeira com a intenção de realizar investimentos no clube por meio de uma parceria estratégica. A informação foi revelada pelo jornalista Jorge Nicola. A atual gestão do Santos, sob comando de Teixeira, já deixou claro que o clube não está à venda, apesar da grave crise financeira enfrentada nos últimos anos. Mesmo assim, a diretoria admite que está aberta a modelos alternativos que permitam aportes sem abrir mão da identidade institucional. Nesse cenário, a proposta de Mário Gomes se encaixa como uma alternativa ao modelo tradicional de venda ou conversão total em SAF. Segundo Nicola, Gomes já apresentou sua ideia a dirigentes do Santos. O empresário pretende criar um fundo de investimento voltado exclusivamente para contratações no futebol brasileiro, utilizando clubes de grande porte como plataforma de valorização de jovens atletas. O modelo prevê que o investidor injete recursos em jogadores promissores, detenha parte dos direitos econômicos e lucre com vendas futuras, sem interferir diretamente na gestão do clube. Além do Santos, Vasco e Corinthians também receberam apresentações similares. No caso do Peixe, o projeto avançou por meio da mediação de Orlando Rolo, ex-presidente do clube, que atuou como elo entre o magnata e a atual diretoria. Rolo apresentou Mário Gomes como um potencial parceiro internacional, interessado em construir uma rede de clubes pelo mundo. O empresário já está em processo de aquisição da SAF do Atlético Nacional Clube, equipe da terceira divisão de Minas Gerais. Mário Gomes lidera o The Monaco Group, conglomerado com sede na Califórnia, especializado na extração de petróleo e diamantes. Agora, busca expandir sua atuação no mercado esportivo global, começando pelo Brasil. A ideia, conforme descrita por Nicola, é transformar clubes tradicionais em vitrines para jogadores jovens, garantindo retorno financeiro por meio de negociações futuras, mantendo o clube com sua identidade e estrutura social intactas, sem a necessidade de se tornar uma SAF formal. Para o Santos, a proposta chega em um momento oportuno.
A diretoria tem enfrentado dificuldades para fechar contratações de peso e priorizado atletas sem vínculo contratual. Mesmo com a chegada de nomes como Igor Vinícius e William Arão, a torcida cobra mais reforços e um time mais competitivo. A parceria com Mário Gomes poderia oferecer meios para contratar jogadores mais qualificados, ainda que jovens, mantendo a filosofia de revelar talentos e vendê-los com lucro. Segundo Nicola, o fundo de Gomes seria aplicado especificamente para reforços pontuais, com foco em atletas entre 17 e 23 anos, em fase de ascensão no futebol brasileiro. Esses atletas seriam contratados com apoio financeiro do investidor, jogariam pelo Santos e futuramente seriam negociados com clubes do exterior. O modelo já é utilizado por diversos grupos estrangeiros e tem como principal vantagem o compartilhamento dos direitos econômicos, permitindo ao clube reter parte do lucro das vendas. Apesar de não se tratar de uma transformação formal em SAF, a proposta guarda semelhanças com modelos híbridos de gestão que vêm sendo testados por clubes da América do Sul. O diferencial aqui está na manutenção da governança do Santos sob responsabilidade da diretoria atual, com Mário Gomes atuando apenas como parceiro estratégico, e não como dono ou controlador. Isso agrada ao presidente Marcelo Teixeira, que já reiterou publicamente sua aversão à venda do clube. No entanto, para que a parceria se concretize, será necessário estabelecer cláusulas contratuais bem definidas. O Santos quer garantias de que não perderá o controle sobre decisões esportivas e administrativas. Por outro lado, o investidor deseja segurança jurídica para operar dentro da estrutura do futebol brasileiro. As negociações seguem em estágio inicial, mas ambas as partes demonstram interesse em avançar, especialmente diante do cenário delicado do peixe nas finanças. Enquanto aguarda uma definição sobre a parceria, o clube segue se movimentando no mercado. Alexandre Matos, executivo de futebol, continua buscando reforços que caibam no orçamento enxuto. A entrada de um investidor externo como Mário Gomes, sem exigir que o Santos se transforme em uma SAF, poderia ser o fôlego necessário para montar um elenco competitivo até o fim do Campeonato Brasileiro Betano. A expectativa agora gira em torno da próxima reunião entre representantes do Santos e do grupo de Mário Gomes. Caso os termos sejam alinhados, o clube poderá ser pioneiro em um novo modelo de parceria internacional, que foge do tradicional formato de venda e prioriza o equilíbrio entre resultado esportivo e gestão financeira. Em um momento de reconstrução institucional, o Santos enxerga nessa proposta uma possível luz no fim do túnel. E chegamos ao final de mais um vídeo, mas não saia dele ainda antes de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo e comentar de qual cidade você tá falando para que eu possa mandar um beijo para você. Tchau e até a próxima!